Boa noite! Mais uma quarta-feira riquíssima de conhecimento e informação atualizada para você. E hoje eu quero chamar a atenção porque eu preciso falar com você, mulher, a partir dos 40 anos. Fica aqui. Se você não segue o Pod Easy, eu sugiro que você comece a seguir. Já deixe o seu like porque o assunto é muito atual e as informações são sempre libertadoras. Muitas vezes nós mulheres colocamos coisas na nossa cabeça que não existem, que são mitos. Nós precisamos saber realmente o que é realidade, o que é mito e o que é influência errada da mídia social, que você viu no TikTok, no Instagram e todos os outros meios de comunicação. No Pod Easy eu trago profissionais especialistas e atualizados no tema. E olha o tema de hoje. Não, podcast número 36. Emagrecimento saudável e lipedema. É possível após os 40? Se esse tema fez sentido para você, fique aqui e acompanhe essa entrevista completa. Completa eu não digo, gente, que em 50 minutos nós não vamos esgotar esse tema. Que o tema é muito bacana, muito rico. E não tem nenhuma mulher na face da terra que não queira perder aí uns quilinhos a mais. Para isso eu chamei uma profissional de excelência e especializada, doutora Luísa Costa, médica endocrinologista. Boa noite, Luísa. Boa noite, Izzy. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo com você esse tema este que eu acho que é relevante para todas as mulheres, né? E que está em alta, né? Até o lipedema também deu um boom esses últimos tempos, que meu Deus do céu. Exato. Mas eu acho que é o que você falou. Tem uma mulher que não queira perder peso hoje em dia, né? Nem que seja 2 quilinhos, melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E acredito que é isso que você vê na farmácia também. Exato. É um assunto importante, sempre foi importante. Emagrecimento é um dos temas que a gente mais vê em tudo que é mídia. Mas tem ainda muitos mitos, muitas coisas, muito diagnóstico errado, muitos tratamentos confusos, muita gente fazendo loucuras, né, Luísa? Exatamente. E eu até quis colocar essa primeira pergunta aqui para a doutora. Hoje, muitas pessoas buscam emagrecimento à custa de sacrificar a própria saúde, que são as loucurinhas ou loucuronas, colocando em risco tudo aquilo que a gente fala exatamente o oposto. Você está falando de alimentação saudável, você está falando de exercício, você está falando de tomar água, você está falando de preservar a sua saúde e a sua vida para você ter uma longevidade bacana, chegar nos 80 ou mais, e as pessoas vêm fazendo loucura. Como você vê essa loucura agora pelo emagrecimento, como você vê as informações erradas, aparece muito no seu consultório, como é a sua vivência? Olha, eu acho que 90% do público no consultório hoje é o emagrecimento, né? E assim, a maioria são mulheres mesmo, igual a gente já discutiu aqui. E muita gente chega já falando, já tentei de tudo e não consigo emagrecer, ou já vem com, perdi já 30 quilos atrás e reganhei. E aí aquilo lá, como que você perdeu esses 30 quilos? Eu perdi 30 quilos em 3 meses. Não é um emagrecimento saudável, né? A gente preza por um emagrecimento saudável, então as pessoas acabam fazendo loucuras, igual você falou, usam medicações sem orientações médicas. Então a gente tem que avaliar essas pessoas e ver o que está acontecendo, né? Porque não dá para elas fazerem o uso de qualquer coisa sem também ter uma orientação. Exato. Na farmácia chega muita gente que já está tomando medicamentos. Olha aqui, vamos reforçar essa parte, que no Brasil a venda é livre. Chega no balcão de uma drogaria, não na minha farmácia, que lá tem o farmacêutico e a gente não vende hormônio sem receita, medicamentos tarjados sem receita. Nós fazemos suplementações de venda livre. Então, a pessoa chega tomando medicamentos que compraram, às vezes caro, que compraram na internet. Às vezes compram em drogarias, um medicamento qualquer, não tem acompanhamento médico. Daí começa a aparecer efeitos colaterais, aparece na farmácia para perguntar a minha opinião. No seu consultório não deve ser diferente esse monte de medicamento que se compra com facilidade pela internet também, não é isso? Eu vejo muita gente chegando no consultório mesmo com aqueles milagrosos, né? Medicações milagrosas que consegue comprar na internet. A gente nem sabe o que tem ali, porque geralmente não vem
na medicação, na bula, o que tem? É um nome X e a gente não sabe o que tem, né? Então, realmente, aí a gente vê problemas hepáticos, hipertensão, coisas que podem se desenvolver com essas medicações. Exato. O emagrecimento, ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente pode imaginar, vocês. Às vezes a pessoa pensa que existe uma fórmula mágica, que você vai tomar uma cápsula de manhã, uma após o almoço, uma antes do jantar, uma fórmula, e ela vai auxiliar no emagrecimento. Se a pessoa tiver 14 anos, se ela tiver 65 anos. Exato. Ela acha que é a mesma, que vai resolver para todo mundo. E nós sabemos da diferença. Uma mulher jovem, que começou a menstruar há pouco tempo, começou uma vida sexual há pouco tempo, tem TPM ou não, faz alimentação fast food ou saudável, faz exercício ou não. Temos também as mulheres entrando na menopausa, temos as mulheres no pós-menopausa, temos o uso do cigarro, álcool, excesso de hormônio, porque pílula anticoncepcional é hormônio. Sim. E às vezes você pega meninas jovens que está tomando há 10 anos sem uma indicação, Exatamente. Sem um acompanhamento, né? Então, para emagrecer, Luísa, você vê também essa questão da idade, da diferença hormonal como importante? Com certeza, porque é o que eu falo, né? A mulher, ela tem os picos de hormônios na vida, né? Menopausa, menarca, primeira menstruação, e a gestação também, que é um boom de hormônio, né? Sim. Então, é nesses momentos que a mulher, geralmente, ou ela ganha peso, a menina, quando menstrua pela primeira vez, se ela já menstrua acima do peso, ela também vai ter uma dificuldade mais pra frente de perder peso. Se a mulher entra na menopausa acima do peso, também já tem mais dificuldade. E a gente tem que avaliar, porque às vezes na menopausa, a perda de peso a gente vai tratar de uma forma totalmente diferente da menina na idade fértil, né? Então, a gente também tem que avaliar o grau de atividade física que elas fazem, se faz uma alimentação regular ou não, porque é o que você falou, elas acham que tomando a medicação ali vai perder peso, mas acaba não fazendo o essencial, né? Atividade física, dieta, suplementações. Porque vocês concordam, é muito mais fácil se chegar lá na Essencial Pharma ou numa outra farmácia e falar assim, o que você tem aí para emagrecer? Né? Porque eu só tenho aqui X para investir. Daí você compra um produto X, temos vários produtos naturais para emagrecer. E aí você acredita que tomando aquele produto e não fazendo exercício e não trabalhando uma alimentação saudável, aquele produto vai fazer a parte que seria sua. Né? O seu suor, o seu esforço de ir para a rua fazer uma caminhada, de ir para a academia fazer um treino, de ter esse acompanhamento, né? E não temos nada milagroso e nada rápido. Para emagrecer, nós também, além dos hormônios, o doutor aqui já falou, menarca, primeira menstruação, mulher na idade de tá com um bebezinho, mas planeja ter mais um filho, talvez já ganhou um pouquinho de peso no primeiro bebê, né? Aí talvez não esteja com tempo também para fazer exercício, tá com um bebezinho novo, tá com um pouquinho, daí tem um segundo bebê, não deu tempo de emagrecer do primeiro. Esse é um caso. A menopausa é outro caso. Nós estamos falando aí da parte hormonal. Mas intestino, como que você vê a importância do intestino no emagrecimento e como está a alimentação hoje no Brasil, no geral, a alimentação que pode proporcionar um intestino que funciona? Depende, né? A maioria das pessoas hoje o fast food ficou muito mais fácil. E o fast food acaba inflamando cada vez mais nosso organismo. O intestino inflamado é muito mais difícil de conseguir perder peso, né? Então, assim, o que ele está absorvendo ali não é o essencial, muitas vezes. Então, isso vai dificultar mesmo a perca de peso, né, para essas pessoas. E atividade física também regula o intestino, né? Então, a ingesta de água. A água, eu falo que é o mais difícil nas pessoas. As pessoas não gostam de beber água. Eu pergunto, quantos litros de água você bebe por dia? 1 litro, 1,5 litro é muito pouco, né? Pra gente conseguir causar uma hidratação também do intestino, uma hidratação do nosso organismo, que é essencial para perder de peso, né? Além do sono, que a gente não pode esquecer, né? Dormir bem é essencial para produzir os hormônios de forma correta, que estão totalmente relacionados também no processo de emagrecimento.
Então, veja que a doutora já citou aqui vários fatores, né, Luiz, que interferem. Por isso que não tem uma fórmula, uma cápsula que vá fazer tudo isso numa tacada só. Vai resolver o sono, o estresse, porque se você não dormiu bem, você fica irritada no dia seguinte, mais estressada, né? Ou se você está estressado, você pode dormir mal. É um caminho de mão dupla, né? Então, o estresse, o sono, a irritabilidade, o intestino, a parte hormonal. Então, a faixa etária, o momento de vida da pessoa. Alimentação, exercício, água. É um conjunto de fatores. Sim. Não podemos esquecer também que o fígado precisa trabalhar, né? Porque tudo é metabolizado no fígado, inclusive a absorção dos nossos alimentos, das vitaminas, dos minerais. Nós precisamos ter um fígado que funcione. E aí, excesso também de muitas medicações acaba dificultando essa metabolização, né? Exato. Então, se a pessoa tem também associada, se falou excesso de medicação, digamos que a pessoa está fora do peso, está na menopausa, passou da menopausa ali 1 ano, 2 anos, o intestino não está muito legal, ela não está fazendo exercício e está tomando medicamentos para pressão alta e para diabetes. Então, já são mais medicamentos e mais patologias associadas com o emagrecimento. Exato. Concorda que a estratégia nesse programa de emagrecimento... Eu gosto de usar a palavra programa, Luísa, não sei como é que você usa, porque não é um negócio de 30 dias que vamos resolver. Não. Nós vamos ter que gerenciar esse peso, né? Exatamente. E fazer um protocolo, um programa. Como que você usa essa estratégia? É um programa mesmo, né, de emagrecimento, porque não são 3 meses, para cada paciente vai ser de uma forma. Então, você, por exemplo, precisa emagrecer 5 quilos, a gente fica, easy, talvez a gente fazendo um acompanhamento aí de 3, 4 meses, a gente consegue perder esse peso. Só que o principal no emagrecimento não é nem o processo para emagrecer, é manter o que você conseguiu emagrecer. Eu acho que é o mais difícil de tudo, é manter o peso perdido. Porque depois que você para de, teve ajuda medicamentosa, porque às vezes realmente precisa, né, de uma medicação. Sim. E aí, quando a gente precisa parar essa medicação, qual hora a gente tem que parar e como gerenciar, como manter esse peso perdido. Se a gente não faz o básico, a gente não consegue manter o peso perdido, né? Então, eu falo, construir a massa muscular é muito importante no processo de emagrecimento. Não é só correr, fazer esteira, tem que fazer a musculação. Musculação é essencial para perder peso. Adoro, faço musculação. E a mulher na menopausa é algo que eu falo. Não sai do meu consultório sem uma receita. Musculação. Eu ponho na receita, porque precisa a mulher na menopausa fazer musculação. É obrigatório. Quanto antes a gente começar a fazer exercício e sair do sedentarismo, é melhor, porque a nossa cabeça ela já vai se situando com essa necessidade, você incorpora a sua rotina. Exato. Agora, se você não conseguiu fazer com 20, com 30, com 40, uma hora você vai ter que começar a fazer. E eu gostei muito de você falar da musculação, porque a hora que você trabalha o músculo, a hora que você associa com a dieta, você associa com os suplementos, você vai ganhando músculo, que é a massa magra, e você vai substituindo pela gordura. E tudo isso não é milagroso, né? Então, não adianta achar que em 1 mês vai ter resultado também na academia, né? Exato. Esses suplementos para ganho de massa muscular, esses outros suplementos todos, quais são? Diga para nós, assim, alguns que você não fica sem, que sai na sua receita lá. Sai lá na receita da doutora. Vocês estão ouvindo aí, musculação. Já matricula antes de ir para consulta, não é melhor, Jennifer? Doutora, já me matriculei, agora vim aqui na consulta. Da musculação, eu falo que o paciente tem que aumentar essa massa muscular e hoje em dia a gente tem cada vez mais suplementos novos, né, chegando no mercado. Eu acho que atualmente o Pepti Strong, que é o que você já tem lá na farmácia, né, Izzy, é ótimo, muito mais potente que o Whey Protein. E, assim, para ganho de massa muscular, ele é incrível até para o tratamento de sarcopenia nos idosos. Sim, a sarcopenia é aquela perda de massa magra excessiva e às vezes a gente vê, né, uma pessoa assim com mais idade, bracinho muito magro, que você vê que quase não tem, você fala assim, o bracinho parece pele e osso. Então o bracinho tá muito magro, a perna, e você, não sei se você viu um estudo recente que saiu
sobre a quantidade de músculo na perna está relacionado diretamente com a prevenção de Alzheimer. Já vi, é incrível. É um estudo relativamente recente, né? Então, a gente, mulherada, treinar a perna também. E também tem... eu tô lendo um livro agora que chama Cérebro e a Menopausa. Eu também. É incrível, né? Eu também. A minha cunhada recomendou aqui no nosso podcast. Tem um podcast que a minha cunhada, ela trabalha em editora. Ela é da parte de marketing, ela trabalha em 3 editoras em São Paulo. Ela trouxe de presente para mim o Cérebro e a Menopausa, que é de uma médica pesquisadora que fala da influência da menopausa no cérebro. Conte um pouco do livro, então, que você está lendo. E é o que a gente vê, assim, a menopausa tem muita relação e foi deixada de lado, porque a gente acha se fala que é só ovário, né? O que acontece na menopausa? A deficiência da produção ali hormonal, que acaba alterando a parte de calorão, libido, secura vaginal, mas e a parte mental da mulher, né? Ela é afetada também, né? Sim. Oscilação de humor e a prevenção do Alzheimer tá no tratamento precoce da perimenopausa e menopausa, porque mulheres que não fizeram tratamento aumentaram a chance do Alzheimer. Inclusive, essa médica do livro, autora do livro Cérebro e a Menopausa, ela fala de um centro especializado no Alzheimer. E né? ela faz a comparação, né, da mulher pós-menopausa, o cérebro da mulher pós-menopausa sem reposição hormonal e com a reposição hormonal, né? Toda a massa encefálica altera também. E faz a comparação da mulher e do homem, né? Sim. Então, nós temos muito mais mulheres hoje com Alzheimer do que homens, por causa da questão de você não se preocupar com a reposição hormonal. A gente já falou várias vezes de menopausa aqui, porque é um assunto que eu gosto. Eu fiz muitos cursos sobre menopausa, antes até de eu entrar, justamente porque a minha meta é chegar aos 102. Incrível! E eu quero chegar lúcida. Exatamente. Lendo livro. Será que fazendo podcast também? Dá para chegar aos 102? Dá. Essa parte do cérebro é muito bacana, porque a mulher também, ela tem... um dos sintomas rápido que eu vejo na farmácia é a questão da memória e da fadiga. Sim, uma névoa, né? Que uma névoa. Esquece onde eu deixei a chave, onde está meu celular. Esquece palavras, às vezes está conversando e não consegue lembrar de palavras. Isso, e às vezes acontece até precocemente, um pouco antes de entrar na menopausa, já começa sinto cansaço, parece que durmo e não descanso. A memória não está boa, essa névoa mental. E toda essa parte, Luísa, de menopausa, de prevenção relacionada ao emagrecimento ou não, você também trabalha no seu consultório? Trabalho. Tá. Até porque, assim, mulheres que estão na perimenopausa, o ganho de peso é inevitável, né? Elas vêm se queixando que, nossa, eu faço a mesma coisa que eu fazia há 3 anos atrás e agora tô engordando, não tô conseguindo emagrecer. E é por conta dessa oscilação hormonal, né? Sim. O estrogênio caindo, a mulher para de acumular gordura igual mulheres na idade fértil no quadril e começa a acumular só no abdômen. Né? A gordura abdominal na mulher na menopausa fica mais evidente, né? E tem que ser tratada porque aumenta o risco cardiovascular. Exato. Um dos riscos, né? Falamos do Alzheimer, que já são doenças graves. A outra é a questão cardiovascular, que às vezes vem até antes, né? Sim. E complicando osteoporose. Exatamente. Mas com essa queda de estrógenos, nós vamos ter uma dificuldade, o quê? De fabricação de vitamina D. Sim. O que você me fala da vitamina D e do magnésio, da coenzima Q10 nessa mulher aí que está na menopausa? Todas têm que usar. Magnésio para o sono é essencial, para os ossos, junto com a vitamina D, e a coenzima Q10 até para a parte psicológica, né? A gente sabe que a coenzima Q10 também tem relação com o humor da mulher, que altera totalmente. Então, você trabalha todos os pilares. Sim. Eu falo menopausa, mas está relacionado também com o envelhecimento, né? Com certeza. Agora, a expectativa de vida da mulher, a última vez que eu vi, 75 anos. Então, se uma mulher entrou com 50 na menopausa, ela tem 25 anos aí de perda, né, vai caindo cada vez mais os estrógenos, o ovário para de funcionar e começam todas as consequências cardiovasculares, ósseas, cerebrais e libido também.
Sim, com certeza. Libido também acho que é um dos padrões aí que top 5 que vem das queixas das mulheres na menopausa, né? Secura vaginal, dor na relação, por conta da queda de estrogênio mesmo, Exato, né? E aí tem que entrar com a reposição nas mulheres que podem fazer a reposição pra conseguir, porque assim, né, você tá casada e você não quer ter relação com seu marido, não tem como. acaba interferindo no relacionamento, né? É. Então precisa tratar, porque isso é um fator importante na vida da mulher, né, na vida do casal. Eu faço essa reposição, às vezes até uso a palavra modulação, né? Porque às vezes quando eu falo reposição, o meu cliente entende que ela vai repor tudo que caiu, porque você começou a declinar os estrógenos e ela vai repor tudo. Vamos repor tudo, 100%. E na verdade não é. Você vai melhorando o perfil, né, o perfil hormonal. Eu faço com acompanhamento médico, ginecologista já há muitos anos, e eu uso os hormônios que são bioidênticos através de um gel para passar transdérmico na pele. Você usa esse, mas você também usa outros métodos de reposição, de modulação hormonal? Eu gosto muito do transdérmico, acho que é a via mais segura da gente fazer, né? O transdérmico é o que a gente consegue modular de forma melhor, né? Que você consegue ir avaliando e ir aumentando de pouquinho em pouquinho. Porque os prontos, você não consegue mudar ali a formulação. Sim. Então, às vezes, os manipulados, né? O transdérmico, bioidêntico, a gente consegue ir vendo o sintoma da mulher e dando o que ela precisa. Né? Porque às vezes você precisa de uma quantidade, mas a outra precisa de um pouco menos, um pouco mais. Exato. Então, você usa também essa técnica. Uso. Sem a ajuda desses hormônios, em regra geral, assim, sem falar das exceções caso a caso, que aqui são informações gerais, se você não modular os hormônios sexuais, os estrógenos, progesterona, testosterona, para garantir um bom aporte de osso, de músculo, para proteger seu sistema cardiovascular, fica difícil emagrecer. Fica muito difícil. Fica muito difícil emagrecer. Não é possível, mas o esforço vai ter que ser maior. Por isso que sempre vem junto a parte hormonal. Também falamos de cortisol, estresse. Sim. Se você não modular esse cortisol, fica difícil emagrecer. Sim, fica. Né? O cortisol aumenta a insulina, hormônios que a gente não quer que aumente na circulação, porque a insulina alta, resistência insulínica, mais difícil de emagrecer. E mulher na menopausa, por si só, já tem um pouco de resistência insulínica. Sim, e por si só tem também o aumento do colesterol, né? Pela queda dos estrógenos, a mulher é normal que tenha, às vezes, um percentual de colesterol a mais, né? Sim. Falando aqui voltando a falar do nosso assunto de emagrecimento, é bem mais complexo do que a gente imagina, né? Então, nós vamos ter que ver como é que está funcionando esse intestino, o fígado, os hormônios. Como ela dorme. Aí nós já falamos de outro hormônio, melatonina. Como é que está a irritação? Outro hormônio, serotonina. Sim. Então, nós vamos ter que pensar em todos esses neurotransmissores cerebrais. Vamos ter que pensar na mulher como um todo. E isso precisa de uma pessoa especialista que vê o indivíduo como um ser integral. Exatamente. Como um ser como um todo. Porque não dá para separar o intestino, sabe? Não dá para separar do pâncreas, que fabrica a insulina, né, doutora? Então, essa medicina metabólica integrativa, assim que você chama no seu consultório, assim que você vê os pacientes? Como um todo. Não dá pra gente dividir o paciente por caixinhas, né? A gente é um ser humano complexo, então a gente tem que tratar o todo mesmo. Perfeito. E o outro tema que nós associamos aqui com o emagrecimento é o lipedema. Você poderia contar para nós o que é o lipedema, por que está se falando tanto ultimamente? Eu acho que veio em alto lipedema por conta que foi no Big Brother. Como é o nome dela? Até esqueci. Brunet? Como é o nome dela? Brunet? Esqueci o nome dela. Uma famosa? Que foi no Big Brother. Yasmin Brunet. Yasmin, ficou aquela famoso, maravilhosa. Ficou famoso por causa dela, que ela emagreceu, foi por causa dela. E ela falou que ela tinha o lipedema, né? Então, deu um boom aí por conta dela. E o lipedema, ele é uma doença, né? Progressiva, que se a gente não pega no começo, ela tende a evoluir e piorar.
As mulheres geralmente se queixam de muitas dores nas pernas, aparecem hematomas, cansaço, aquelas pernas cansadas. A gente percebe que as mulheres que têm o lipedema, ela não tem aquela panturrilha bem marcadinha. A gente vê uma diferença de uma perna em tronco, né? É um reto, não tem a definição. O tornozelo é largo. O tornozelo mais largo, bota não fecha. Essas mulheres que reclamam de que não conseguem usar bota, entendi, né? E também pode ter em braços, não é só em perna, coxa, panturrilha, mas em braços também. E eu acho que antigamente não se falava muito do lipedema, não, porque eu acho que as pessoas associavam um lipedema a uma obesidade, né? Porque essas mulheres tendem a ser mais obesas, né? Quem tem o lipedema. E a progressão do lipedema também pode levar a uma obesidade associada. Então, aí a gente tem que tratar de novo o emagrecimento nessas mulheres. Associado com tratamento específico para o lipedema. Lipedema, né? O lipedema é uma doença inflamatória, então a gente tem que desinflamar essa mulher. Desinflamar. E falando em desinflamar, a gente começou no início falando de comidas práticas e rápidas. Você pede um delivery e aí vem aquela comida com gordura, açúcar e carboidrato, né? São essas. E aí essa comida, ela é inflamatória. Totalmente. A fritura, o excesso de glúten, o excesso de açúcar, farinha de trigo branca, né? As guloseimas todas, né? E para tratar o emagrecimento e o lipedema, nós precisamos fazer uma dieta anti-inflamatório, né? O oposto da alimentação ocidental. Aí que está a nossa dificuldade. Porque se a gente tivesse no Japão, ia ser moleza. Ia ser moleza. Ia ser fácil. Eles logo no café da manhã já tem ali algas, tem peixes ricos em ômega 3, né? Então já tem uma dieta anti-inflamatória, né? Então nós temos que melhorar a dieta. Não tem como tratar fazer o tratamento da obesidade, do lipedema sem dieta. Não tem. Tem que ter um acompanhamento mesmo da dieta. Uma dieta cetogênica, uma dieta mais anti-inflamatória, uma dieta... Eu não gosto de colocar nomes de dieta, né? Mas é mais ou menos nessa linha. Uma mediterrânea, uma cetogênica, mais anti-inflamatória. Comer mais verduras, mais folhas, frutas. O açúcar, assim, tirar totalmente o álcool. E até a atividade física para o lipedema é totalmente diferente do que para uma pessoa que não tem o lipedema. A mulher não pode causar mais inflamação naquela gordura. Então, exercícios de alto impacto pioram o lipedema. Entendi. Então, tem que ser hidroginásticas, pilates, musculação com uma carga também não muito alta. Não muito alta. Porque a gente vê que essas mulheres também não têm tanta força em membros. Elas vêm com uma baixa massa muscular associada. E elas sentem dor, né? Sim. Não conseguem pegar muito peso. Não consegue, O peso e o músculo está relacionado... O peso, a força e o desempenho do músculo está relacionado à quantidade de músculo. Sim. Por isso, a doutora falou aqui do Pepti Strong, todos os suplementos que aumentem músculo, que daí você vai ter mais força, né? E já que ela tem mais gordura nas pernas, né? Talvez no braço, aí ela não tem a mesma força de que uma pessoa que não tem o lipedema. E a gordura do lipedema ela é diferente da gordura do resto do corpo, né? A gordura do lipedema ela é muito mais resistente à dieta e à atividade física. Então, é difícil de perder essa gordura. Então, por isso a gente precisa associar suplementação, uma drenagem, às vezes até algumas... tratamentos estéticos mesmo, ultrassom. Ultrassom, para quebrar a gordura. Para quebrar a gordura, né? Para desinflamar ali. E até se a gente vê casos muito graves, é a cirurgia, né? A lipoaspiração. A lipoaspiração, nas pernas e no braço, né? Que são as partes mais acometidas do corpo. Sim. Tá. E quais suplementos no lipedema você não abre mão? Resvitec. O Resvitec. É incrível, que é o transresveratrol, né? Isso. Que é fantástico para essa parte anti-inflamatória, antioxidante do organismo. Esse suplemento, ele veio mesmo pensando nisso e foram feitos vários estudos, né? Focado no lipedema. É muito bom. É um resveratrol quase puro. É um resveratrol com ação com muito mais biodisponibilidade, boa. Mais biodisponibilidade. É um processo para desinflamar
feito com o resveratrol, ele é extraído da uva, né? Da semente, da casca da uva. Mas a quantidade de resveratrol no Resvitec, ela é uma quantidade bem boa e bem pura, né? Então, tem uma ação bem rápida. Então, o Resvitec... Castanha da Índia... gel, creminhos que aumentem um pouquinho a circulação na região. Até, às vezes eu falo para as pacientes, aquelas escovinhas, sabe? De cerdas, de sardinhas. Passar na região, porque ali estimula, né, a circulação. Porque essa gordura do lipedema, ela tá em hipóxia. Então, você precisa fazer chegar fluxo ali, para ela conseguir ser mais metabolicamente ativa. Entendi. Nossa, e a drenagem também contribuiria bastante com o lipedema. Sim, a drenagem também. E o acompanhamento com o profissional, né? Porque sozinho vai ser difícil a pessoa... E a gente vê, muita gente liga na farmácia, quando a gente faz divulgação de lipedema, das fórmulas que nós fazemos, dos ativos isoladamente... Um ômega 3, que é anti-inflamatório, um ácido alfa-lipóico, o resveratrol que tem no Resvitec. Cúrcuma, né? A cúrcuma também é anti-inflamatória, né? Quando a gente fala um pouco de lipedema, assim, a pessoa quer essa fórmula, né? E a gente sempre fala... Não tem como resolver o lipedema só com a formulação. Vai ter que fazer o exercício. E até dosagem, né, Izzy? Dosagem. Às vezes a dosagem para uma não é a mesma para outra, Com certeza, com certeza. Esses cremes também que melhoram a circulação do sangue, para que a pessoa passe na casa mesmo, né? Ou até leve numa massoterapeuta para fazer essa drenagem, vem tudo somando a esse protocolo do lipedema, gente. Então, temos alternativas, temos várias soluções, mas precisa de um profissional, porque parece-me que era muito baixo o diagnóstico de lipedema, né? Não tinha tanto antigamente. E acho que assim, é igual eu te falei, associavam a obesidade, a mulher também não procurava muito médico, acho que para reclamar disso. Porque a gente vê que essas mulheres com lipedema têm já um pouco uma autoestima baixa. Elas não gostam de usar saia, de usar shorts, porque tem vergonha, né? Sim. Então, elas às vezes também era um tabu, né? Elas não queriam falar disso. Eu fui até esse final de semana num curso de lipedema, que a gente teve uma mulher que ela foi uma modelo pra gente aprender onde avaliar, o que dava pra fazer. E ela falou, a gente quer esconder da gente mesmo que a gente tem essa doença. Puxa vida, pra autoestima é péssimo. Totalmente. E que bom que é a famosa que bom para todas as outras mulheres, né? Que ela divulgou essa situação dela constrangedora para alertar as outras pessoas, né? Exatamente. Que ela é muito linda. Ela é. Né? E tem nas pernas, né? Sim. Então, o apoio, né, também dessas pessoas, dessas famosas que tem, é muito bacana, porque encoraja a mulher a procurar ajuda, procurar tratamento. E o exercício físico também é fundamental. Fundamental. Esses adequados, né? Musculação. Panturrilha, é muito importante treinar pro aporte venoso, né? Pra gente conseguir fazer o fluxo sanguíneo funcionar bem. Panturrilha é o nosso segundo coração, né? Então, é importantíssimo treinar. Bicicleta de baixo impacto, né? Aquelas aulas de spinning não é muito interessante. É tudo baixo impacto, para não causar mais inflamação. Ah, tá. Alimentação e fazer essa suplementação aí adequada que a doutora falou. Enfim, esse assunto é inesgotável, né? Inesgotável. E associar também é importante a avaliação com algum outro profissional médico vascular para uso de meia elástica, que é muito importante. Ela tem que fazer uso de meia. Ah, também a meia. Também, o shortinho ou a meia. Então, é um conjunto de estratégias. Vocês que estão com uma dúvida se tem lipedema ou não, procurar avaliação para ter o diagnóstico correto. E também não vai acreditar em qualquer divulgação aí da rede social e se diagnosticar, eu tenho. Eu tenho lipedema. Nem espere que a vizinha também dê esse diagnóstico por você, as comadres. Então, para isso, existem profissionais que vão te dar o diagnóstico correto e o tratamento correto para você encurtar o tempo, né? Sim. Senão você fica, toma isso, toma aquilo, eu vi eu vi essa fórmula, eles levam lá na farmácia, eu vi essa fórmula, é boa para lipedema? É boa para lipedema, mas você sabe que o lipedema é muito mais complexo do que só uma formulinha, a mesma coisa do emagrecimento, né?
que é um complexo que tem que estar tudo associado. Nossa, foi enriquecedor. Luísa, tem uma cliente sua, algum caso seu que você queira contar? Claro que guardando aí o nome, né? Que você acha que foi um diferencial, um divisor de águas na vida dessa pessoa, em termos de autoestima, em termos de equilíbrio metabólico, ou de libido, ou de melhora geral de sintomas, né? Porque aí não tem ninguém que não fique feliz perdendo peso, né? Sim. Mas não é só subir na balança e falar que perder peso. Você tem que trocar a gordura pelo músculo. Você tem algum caso que você pudesse contar bacana para nós? Sim. Tem uma paciente minha que ela era totalmente ativa. Ela fazia um monte de coisa. Bicicleta, corria, musculação. Ela falou, eu faço a mesma coisa, mas assim, eu não quero mais fazer. Eu não tenho vontade. Eu não quero sair de casa. Não tenho vontade de viver. Ao mesmo tempo que o meu corpo pede, mas a minha mente não quer. Certo. Eu comecei a ganhar peso, não tô conseguindo perder peso, faço as mesmas coisas, como as mesmas coisas e não emagreço. E aí a gente entrou com a reposição hormonal, com as suplementações, e ela voltou falando, meu Deus do céu, eu sou outra pessoa, minha vida mudou da água pro vinho. Eu tenho vontade de fazer as coisas, porque a mulher ela começa a perder essa vontade de fazer as coisas, né? Sim. Quando ela entra na menopausa. Perde o desejo. É aquela energia, né? A energia, exatamente. Aquele ânimo. E assim, o que me entristece também é pegar pacientes que já chegaram com 3 anos, 4 anos de menopausa e que a vida inteira reclamaram, né, nesses anos que se passaram para outros profissionais e foi taxado assim, é normal, tem que passar por isso. Dói. E aí até peguei uma paciente com uma osteoporose instalada por falta de tratamento da menopausa. Lamentável. Triste. Já falamos também tivemos algumas oportunidades para falar disso, Luísa. E infelizmente existe isso, né? Muitas mulheres chegam, a minha mãe passou por isso, minha avó passou, falou que é normal. E a gente sabe que às vezes as pessoas não têm o conhecimento. O objetivo do podcast é levar o conhecimento. Eu sempre falo, olha, mulherada, vocês que ficam se abanando, pelo amor de Deus, transpirando, rosto vermelho, esfogueando, irritada a ponto de matar o próximo. Não chegue nesse ponto. Se seu filho já começou a falar, você tá irritada, mãe. Porque eu falo que minha mãe foi assim. Ela era, qualquer coisa ela estourava. Eu falava, meu Deus, mãe, acho que você tá precisando começar a ver da reposição hormonal, né? Até começamos a reposição hormonal nela. Mas era assim, um estresse fora do normal. Eu falei, seu marido começou a reclamar que você não tá com paciência pra nada, vai no médico e começa a investigar. Exato. E não vão acreditando, isso é mito. Menopausa é assim mesmo, não tenho o que fazer, minha avó passou, minha mãe passou, minha bisavó passou. Não acreditem. Também, antigamente, a expectativa de vida da mulher era 50 anos. Nem chegava na menopausa. Então, você está na menopausa, agradeça a Deus que você está viva. Sim. E vamos fazer desse tempo aqui o melhor tempo possível, porque dá para namorar, dá para viajar, dá para perder peso. Vai na doutora Luísa, se matricula na academia, ou matricula na academia, vai na doutora Luísa e comece a viver com qualidade, que tem solução, né? Exatamente. É um mito de dizer que a menopausa é uma tragédia, que não tem mais o que fazer. Só que cada caso é um caso, que também para a menopausa não tem uma única fórmula. Não tem. Né? Não tem. Os exames de sangue, obviamente, e o check-up anual, que é indispensável, né? Com certeza. Como que vai fazer toda essa avaliação se não fizer todos esses exames? Lá você já pede todos os exames. Já pede todos os exames, até porque a gente precisa pedir na menopausa, né? Mas a mulher que vai começar a usar hormônio, a gente precisa ver se tá tudo bem, porque se ela pode ou não usar o hormônio. Mas a gente pede tudo certinho, passa em primeira consulta, avaliação, faz a bioimpedância. Já faz a bioimpedância, que é esse exame para ver o percentual de massa e de gordura, né? Principalmente. Então, tudo isso já tem na sua clínica. E você está atendendo onde agora, Luísa? Eu estou atendendo lá na Ímpeto, ali perto da prefeitura. Atendo 3 vezes na semana lá. Mas estamos com umas ideias novas para vir aí. Quem sabe futuramente ter uma clínica só minha para atender. Que ótimo! Que ótimo! Então, quem sabe logo, logo... A gente vai ter aí... Vai ter novidades. Vai ter novidades. Quando tiver novidades, você vem aqui contar para nós, que nós gostamos das novidades. Com certeza. Olha, o nosso podcast já está chegando no final. Se você acompanhou até aqui, pode deixar aí perguntas, que a doutora Luísa vai responder depois. Pode mandar sugestões de temas
para que você venha outras vezes aqui esclarecer essas mulheres. As mulheres são ávidas. Hoje eu vejo, aumentou muito o número de homens que vão até a farmácia. Mas ainda eu vejo que a maioria é mulher que vai buscar soluções para ela, vai buscar para os filhos, jovens, adolescentes ou crianças, e vai buscar para o marido. Então, as mulheres são muito antenadas com a saúde também, e não é? no consultório não é diferente. A mulher passa, dá 2 meses e ela leva o marido. Às vezes ela fala, não, agora eu tô super bem, agora eu preciso que meu marido também esteja no mesmo auge que eu. Isso. Importante a família fazer toda a alimentação saudável junto e já passar esse ritmo saudável para filhos. Exato. Filhos e adolescentes, né? E quem não teve filho ainda se preparar, porque a genética tá ali. A gente precisa engravidar na melhor fase da nossa vida, de peso, de suplementação, porque passa pro bebê. Exato. Eu gostei também quando você falou, se a menina vai menstruar, ela já está fora do peso, já temos aí um complicômetro. Sim. Agora, a mulher entrou na menopausa também fora do peso, temos 2, porque vai ser mais difícil perder esse peso. Vai ser mais começar difícil. o quanto antes. Começar o quanto antes. Isso, não precisa ficar neurótico com a balança, mas monitorar, né? A bioimpedância é a melhor coisa. Balança a gente se pesa uma vez ou outra, mas o que vai dizer se a gente tá bem ou não é nossa massa muscular. Isso é muito bacana. É uma avaliação mais completa, gente. Porque não adianta você estar com o peso ideal, mas estar com excesso de gordura localizada. Sim, porque exatamente. a gordura ela seria lindo e seria o mundo perfeito. Tá com 3 quilos a mais de gordura. Ela distribuísse uniformemente no corpo todo. Não, ela vai localizar aonde você não quer. Sim, e as falsas magras, né? Isso. Que são magras, mas não tem nada de massa muscular. Não consegue levantar 1 quilinho. Exatamente. Estamos chegando no final do nosso podcast e eu vou oferecer aqui uma degustação para a doutora Luísa do Verisol, que é o nosso colágeno para a pele. Que mulher que não quer suplementar o colágeno para a pele, para cabelo, para unha, para ter uma pele mais saudável, mais hidratada também, com menos flacidez. Incrível. Você já conhece o nosso Verisol? Não. Então vou conhecer agora. Esse aqui você vai conhecer agora. Ele é enriquecido também com os silícios, porque os silícios é bem bacana para cabelo também, né? Sim. Silício para fixar o colágeno. E ácido hialurônico para deixar a nossa pele mais firme, mais hidratada e mais bonita, porque muita gente não sabe, o colágeno ele faz a hidratação de dentro para fora. Tomar água, óbvio, mas o Verisol ele faz essa hidratação e ele é interessante para repor o colágeno que a gente começa a perder. Então, um brinde. Luísa, muito obrigada. Eu vou entregar um mimo da Essencial Pharma. Vou experimentar. Para a doutora Luísa, experimente para você... Delicioso. Levar aqui uma lembrancinha. Obrigada, Izzy. Nossa. Foi um prazer conversar com você, aprender também com você, né? Porque aqui é uma troca de experiência, um bate-papo muito gostoso que a gente leva informação e aprende também. Exato. E, Luísa, para encerrar, eu queria que você falasse por uma mulher que ouviu aqui o nosso podcast. Essa mulher que, independente da idade, ela quer emagrecer ou ela suspeita de um lipedema, essa gordura que nós falamos. E ela quer começar, e ela tá assim, um pouco apavorada com tudo que nós falamos aqui. Nossa, mas tem que ver isso, tem que fazer exercício, tem que se alimentar, tem que ir na academia, tem que fazer bioimpedância. Falamos um monte de informações aqui, mas ela quer começar. Qual é a mensagem que você dá para que ela acabe esse podcast e já comece a tomar uma atitude para ter mais qualidade de vida? O que eu sempre falo, né? Assim, alimentação, fazer a melhor alimentação que você possa fazer. Eu falo pro paciente, aonde você acha que você erra? Porque às vezes eles chegam falando que fazem tudo certinho, mas não fazem, né? Então eu falo, onde você erra? Comece a perceber aonde você tá errando. Eu tô comendo açúcar, então eu vou reduzir um pouco do açúcar. E assim, suplementação, gente. Vou deixar uma suplementação, quem puder fazer uso, faça. Ômega 3, ele é essencial, todo mundo precisa usar.
atividade física, comecem em casa, não precisa nem se matricular. Tem um monte de YouTube que passa treino com o próprio corpo, já é algo a mais. Você não faz nada, já é alguma coisa a mais. Excelente. Né? 30 minutinhos ali, preconizado pela OMS, 150 minutos semanais, 30 minutinhos por dia, já você está aumentando seu metabolismo, ganhando um pouco de massa muscular e se melhorando a alimentação, tirando o açúcar, comendo mais folha, verdura, você já vai ver uma diferença em um mês. Já dá um incentivo. Já dá um incentivo. Já dá um incentivo para que depois você possa fazer outros treinos. Exato. Eu nunca dava essa dica de fazer na casa, através desses instrutores que a gente tem no YouTube. Eu sempre falava, faça uma caminhada na rua, no plano, né? Você precisa só o quê? Um tênis, para você fazer numa hora tranquila, se conseguir fazer em jejum, 30 minutos em jejum, para você começar a queimar aquela gordura. Mas treinar na casa, bem bacana também essa opção. 150 minutos na semana. Né? Vai somando por dia um pouquinho. 30 minutinhos, 5 vezes na semana. Aí eu falo, gente, o que são 30 minutinhos? Você fica no celular ali olhando Fica no TikTok, celular. Né? Fica no TikTok e não vai escutar informações erradas e já se autodiagnosticar e se apavorar, né? Então tá ótimo. Luísa, mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, estar aqui com a gente, trazendo esse monte de informações relevantes. Fica o convite para uma próxima vez. Espero que não falte motivos para você vir aqui trazer notícia boa e contar para nós. Com certeza, isso foi um prazer vir Obrigada. Aqui conversar com você. Espero que a gente marque mais vezes. Sim, vamos marcar. Para vocês que ficaram até agora, uma ótima noite e uma abençoada quarta-feira.